criminoso mais perigoso do mundo. Hoje falaremos sobre o caso de Nico Jenks. Você já deve ter ouvido inúmeras histórias de fatos e relatos que aconteceram de crimes muito bárbaros aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Até porque, infelizmente, isso não é algo tão raro mais hoje em dia. No entanto, existem casos extremamente perturbadores que nos mostram até onde pode ir a perversidade humana. O caso que falaremos hoje, ele se situa nos Estados Unidos sobre um serial killer que cometeu inúmeras barbaridades e até assassinatos baseado num pedido de um deus egípcio. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre essa história? Então vamos comigo até o final para vocês entenderem fato a fato quem é Nico Jenks. A infância de Nico Jenks, ela começou em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 16 de setembro de 1986. Foi a data do seu nascimento. Nico Allen Jenks. Esse era o nome todo da abreviação de Nico. Ele tinha duas irmãs, Melanie e Eric. Seus pais, por sua vez, também não eram exemplares. Incluindo seu pai, ele teve inúmeras condenações de crimes que aconteceu entre sua adolescência e também até sua fase adulta, incluindo acusações graves e até crimes de terrorismo. Sua família também tinham bastantes histórias criminais. Era como de fato, sabe aquele ditado que diz que alguém é um fora da lei? Então, era como se sua família de fato fosse isso, só que na vida real. Por várias gerações, a família de Nico, ela acabou se aperfeiçoando um pouco mais nessas questões criminais. Esses crimes, eles começaram pelo seu avô. No total, sua família cometeu cerca de 150 crimes e chegaram a ser acusados por 630 infrações. Bem, infelizmente, não tendo uma boa influência, de fato Nico ele iria crescer e logo ele se tornaria algo ruim, assim como seus familiares. A vida de crime de Nico, ela começou bem cedo, quando ele tinha apenas 7 anos e ele cometeu o seu primeiro delito. Nico foi detido pela polícia com essa idade e, pasmem, ele estava sob um porte de arma e esta arma estava carregada. E Nico estava dentro da escola. Aos seus 11 anos, simplesmente Nico tomou a decisão de que não iria mais para a escola e ele começou por si só a sua vida de assaltos. A polícia, percebendo o caso de Nico que estava se concretizando, assim como seus familiares, o retirou à força de sua casa e o levou para um lar de reabilitação juvenil, parecido mais ou menos com a FEBEM que temos aqui no Brasil. Os lares para jovens infratores nos Estados Unidos não remetem exatamente a uma prisão. Elas são mais ligadas a uma clínica de reabilitação juvenil, onde os garotos ficam um pouco mais restritos do seu ir e vir, e eles acabam tendo apenas 2 visitas ali mais voltadas para os seus familiares e também para educadores, tendo assim também apenas o livre acesso às escolas. A grande diferença também é que eles nunca ficam sozinhos. Eles sempre estão acompanhados de algum funcionário que toma conta desse abrigo, para poder sempre supervisioná-los e acabar não cometendo nenhuma fuga ou algum delito ou algo do tipo. Porém, obviamente isso não seria capaz de mudar a cabeça de Nico e logo ele começou a se frustrar bastante com o ambiente, com as pessoas, e então foi quando tudo começou a piorar cada vez mais. Houve um dia que Nico ele simplesmente espancou um outro garoto com um cabide. Sim, um cabide, e ele deixou esse garoto completamente cheio de hematomas. Essa foi a gota d'água para o Centro de Reabilitação Juvenil ver que Nico não era simplesmente um garoto que estava pronto para aquilo. Então foi aí que simplesmente eles tiveram a brilhante ideia de levá-lo para uma prisão juvenil. Até que enfim, né? Bom, mas o funcionamento de uma prisão juvenil, ela é completamente diferente de uma prisão de adultos. Por conta disso, Nico ele já tinha um livre acesso para poder ir e vir, e isso fazia sempre tentar fugir, de uma certa forma, porém ele sempre era pego porque também estava sempre relacionado em alguma confusão. Suas confusões, por vez, acabavam sempre sendo briga com terceiros, com certeza também ele estava envolvido em assaltos, e a polícia sempre o levava de volta para sua prisão juvenil. Para vocês terem uma ideia de como Nico era, até o seu pai chegou a relatar que sofria não maus tratos, mas que forte ameaça, forte pressão de Nico, ao ponto dele simplesmente chegar e apontar uma arma para a cabeça do próprio pai. E isso nos traz a dúvida se nem o próprio pai ele consegue controlar Nico, quem o conseguiria? E para onde estava se encadeando a vida de Nico? Aos seus 16 anos, Nico começou a roubar carros como uma armada. Fez isso 2 vezes, usando armas para tomar veículos nas ruas e acabava sendo completamente agressivo
com as pessoas que ele estava assaltando. Eventualmente, foi condenado a 21 anos de prisão, mas Nico, nem nas celas, ele conseguia ficar de uma forma controlado ou passivo. Causava grandes problemas com outros detentos e ele chegou até se unir diversas vezes com gangues para cometer também atrocidades dentro da cadeia. Porém, Nico também ele tinha uma sagacidade para o crime, onde ele foi visto algumas vezes também modificando itens para torná-lo arma branca ou alguma coisa para poder atacar pessoas lá dentro também. Durante sua pena, a sua avó ela veio a falecer. Por conta disso, foi assegurado o direito de Nico ir ao velório da avó. Mesmo nessa situação completamente ruim, olha o que Nico fez. Ele simplesmente atacou o agente penitenciário que estava o acompanhando e ele, com isso, ele acabou pegando mais 8 anos de prisão. Porém, houve um erro de sentença. Então a justiça local ela começou a refazer os cálculos e pegou os antigos assaltos que ele tinha à mão armada, os problemas que ele tinha feito em lojas e acabou somando também nesse ataque com o agente penitenciário. Com isso, é como se não tivessem contado parte da sua pena, então Nico ele simplesmente ficou 10 anos e meio e logo ele foi libertado. Mas como vocês já poderiam imaginar, um preso como Nico, que não foi ressocializado e ele não conseguiria manter uma inclusão social com outras pessoas, adivinha o que aconteceu? Depois de 2 meses, Nico ele volta a cometer crimes, porém agora um pouco mais pesado. Os assassinatos por qual foi reconhecido intencionalmente, Nico acabou sendo interligado como um dos criminosos mais perigosos do mundo. Em 11 de agosto de 2013, um policial local chegou a encontrar 2 corpos dentro de um carro onde Nico dirigia. Jorge Ruiz e Juan Pena eram os nomes dos 2 corpos que o policial ele encontrou na cidade de Nebraska junto com Nico. Ambos os homens estavam sentados no banco, porém a marca que chamava mais atenção era que ambos foram assassinados com 2 tiros na cabeça. Através das investigações, foram notados que os 2 homens que infelizmente foram mortos, eles foram ao encontro de mulheres com quem haviam marcado algum encontro, porém infelizmente foram assassinados. Sinais de buscas e de investigadores também mostravam que estes homens eles tinham sido mortos como se fosse aqui no Brasil latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Alguns dias depois, no dia 19 de agosto, um outro homem encontrou um corpo dentro de uma garagem, na mesma rua que ocorreu o assassinato dos 2 primeiros homens, onde os relatos mostravam que o carro relacionado era uma Ford branca. O falecido ele foi reconhecido e ele se chamava Curtis Bradford. Apenas 2 dias depois, um outro crime também ele foi situado, porém dessa vez quem o encontrou foi um policial. Dessa vez, o policial ele encontrou uma mulher que tinha sido agredida e também ela tinha acabado acometida de um crime com 12 tiros espalhados pelo seu corpo, tanto quanto ombros, cabeças e outras partes também. Em apenas 11 dias, o que chamava mais atenção era que havia bastantes relatos que tinham sempre esse Ford branco dentro dessa área do crime. E o que também assustava era que a região que tinham acontecido os mesmos crimes era numa área muito curta. Isso foi o que chamou bastante atenção dos policiais que investigavam o caso. Um fato curioso revelou que, supostamente, o envolvido no crime era Nico Jenkins. Curtis Bradford, ele era um cara que tinha uma certa interação social com Nico. Só para relembrar, esse foi um dos mortos. E o que chamou a atenção da investigação é que de um dia anterior à sua morte foi encontrada uma foto de Kurt e também de Nico juntos. Por conta disso, Nico ele foi levado para uma investigação e logo perceberam que ele realmente estava envolvido em todos os casos. Então ele foi levado preso. Inicialmente ele não foi preso pelos assassinatos, até porque não tinha casos relacionados diretamente que condenavam a Nico. Porém, a sua esposa ela o denunciou por ameaças terroristas, dizendo que iria cumprir uma ordem de deus Apophis. Apophis, para que vocês entendam, é um deus egípcio onde a sua imagem ela é atrelado, é mais ou menos similar com uma medusa, né? Ele tem bastante cobras na cabeça, porém a sua imagem ela está atrelada à escuridão, o mal e o caos. E Nico repete muitas vezes que ele é de fato um servo de deus Apophis e por isso ele comete muitos crimes e muitos desses delitos apenas como uma forma de aceitação pessoal e também para com Deus
e também uma certa oferenda ou troca de favores. Eu não sei ao certo o que era. Existem alguns trechos do seu interrogatório que vamos mostrar para vocês. O que chamava a atenção dos policiais era que Nico, visualmente, ele não era uma pessoa completamente normal. E ele era diferente de qualquer suspeito que a polícia já tinha lidado naquela época. Desde o momento que Nico se sentou à mesa para que ele pudesse fazer o seu interrogatório, ele sempre tentava conduzir a conversa ao invés de ser um interrogado. O que Nico costumava dizer soava de forma bem estranha. É como se ele de fato tentasse se autoincriminar. Precisamos dar um desfecho para as famílias das vítimas. Ele repetia isso constantemente. O que estou prestes a dizer é muito importante. Preciso que vocês ouçam com atenção. Além disso, ele também disse para os policiais: preciso que vocês me digam o que vocês têm como prova e também o que vocês não têm. Isso parecia de forma a ser bastante absurdo, mas Nico ele queria, na realidade, também incriminar quem o ajudava nesses crimes. Porque, de certa forma, os crimes, por serem bárbaros, também é notável que ele não tenha feito sozinho. E assim ele tentou agir para poder reduzir a sua pena. Para chamar a atenção da polícia, Nico diversas vezes pediu para que o superior dos policiais estivessem também na sala de interrogatório. É como se Nico ele simplesmente tirasse a autoridade dos policiais e falasse: olha, eu quero falar diretamente com quem resolve tudo aqui. Sua estratégia era particularmente admitir todos os erros e poder de fato entregar o que tinha acontecido. Afinal, não sei se vocês lembram, mas Nico ele passou uma grande parte de sua vida dentro da prisão. Então era como de fato voltar para casa. Ele já estava acostumado com aquele ambiente e o que poderia acontecer dali em diante. Vale lembrar para vocês que Nico ele já foi preso quando garoto e até a sua maioridade. Então Nico ele não tinha tanto medo da cadeia assim, até porque ele já sabia como manipular muitas coisas. Aos poucos, Nico também vai soltando para os policiais e também os seus superiores que na realidade ele cometia aqueles crimes por conta de vozes que tinham na sua cabeça, que o fazia cometer esses crimes hediondos. Dizia Nico que era na realidade demônios que manipulavam a sua cabeça, né, trazendo essas vozes, e o fazia cometer esses crimes, a mando de Deus Apófis. Conforme o interrogatório ele vai acontecendo, Nico ele simplesmente começa a dar desculpas atrás de desculpas. O policial, por sua vez, refuta o seu posicionamento e começa a entregar todas as provas que tinham contra Nico sobre os crimes que foram cometidos. A linguagem corporal de Nico ela simplesmente começa a alterar. Ele começa a sentir um tremor involuntário na cabeça, ele começa a olhar para um lado e para o outro, mexer muitos membros, ele começa a se levantar, ir de um lado para o outro, mostrando que de fato ele não era uma pessoa completamente sã. E os policiais concordaram que todos esses movimentos que ele fazia eram de fato evasivos. Neste ponto, ele sabe que não há mais para onde correr. Finalmente tinha acabado. Ele tinha sido descoberto por todos os crimes que tinham acontecido. Assim, Nico começa simplesmente a mudar bastante o discurso dele, vendo que a polícia já tinha completa notoriedade sobre os fatos e que ele já estava muito entregue sobre aquilo. Então, ele começa a usar alguns argumentos dizendo que ele não é uma pessoa sã e ele até culpa o governo por ter liberá-lo quando ele já estava numa infância completamente conturbada. Ele chegou ao ponto de alegar que ele realmente tinha problemas mentais, que ele era um doente mental, e ele solicita aos policiais e os seus superiores que fosse acometido a testes para poder ver se ele de fato tinha alguma psicose ou se ele também até pudesse ter alguma esquizofrenia. Nico dizia que desde quando era muito garoto, ele tinha essas psicoses que consumiam a sua mente e o forçava a agir de forma ruim. Então por isso, ele roubava as pessoas, ele as agredia, ele se tornou uma pessoa ruim por conta desses seus problemas mentais. Essa era a sua versão sobre os casos. Ele revela assim que quando ele ficou um pouco mais velho também, tinha os seus 12 anos, ele teve uma irmã chamada Sofia. Só que, infelizmente, ela teve um fim trágico. Nico, nesse relatório, ele fala que ele esfaqueou a sua própria irmã quando tinha apenas 12 anos de idade. E o pior é que Nico dizia que sua voz dentro da cabeça dizia para que ele cometesse aquele crime. E foi assim, quando ele completou 21 anos, ele ainda alegava que essas vozes ainda o conduziam por toda a sua vida. E o caso mais bizarro é que ele fala que após essa voz ela simplesmente ter suado durante tanto tempo, ela se materializou. Ela se tornou um demônio e chegou até a se revelar para ele. E esse demônio chegou a dizer a Nico que ele tinha sangue real egípcio. E que por isso
Ele simplesmente tinha que continuar cometendo esses crimes para que ele pudesse ser sempre temente e fiel ao seu deus Apophis. Porém, esse caso ele chegou ao ponto final. No dia 3 de novembro de 2013, Nico ele tomou a seguinte decisão de escrever cartas para o juiz, para promotores e alguma parte de advogados. E embora Nico ele tinha admitido todos esses assassinatos, ele continuava afirmando que na realidade não era o Nico que cometia eles, era simplesmente as vozes que vinham na sua cabeça que o fazia continuar cometendo esses crimes graves. Em fevereiro do ano seguinte, Nico ele chegou até a abrir um processo jurídico contra o estado de Nebraska porque alega que ele era uma pessoa doente mental e o estado não o auxiliou quando ele era criança. Enquanto estava preso, Nico afirmava ouvir constantemente essa voz desse demônio e também ouvia a voz do seu próprio deus Apophis, mas ele afirma que o governo não lhe deu tratamento baseado em tudo isso. Também vale ressaltar que Nico ele chegou a ser preso logo após ele usar a sua arma para poder assaltar pessoas. E quando ele ficou preso, ao invés dele ser ressocializado e ter algum acompanhamento, porque de fato quando criança ele já havia muitos problemas, o Estado particularmente negligenciou isso. Então os crimes piores acometeram no momento que ele foi solto, após ele cumprir seus 10 anos e meio ali mais ou menos de pena. Na cabeça de Nico, isso particularmente era muito claro. Como o governo não conseguiu enxergar que uma criança de 7 anos, que já tinha problemas até ao ponto de levar um revólver para a escola, e depois ele com 11 anos começa a cometer outros crimes, cara, logicamente, esse cara ele tinha os problemas mentais, mas como o próprio governo não entendeu isso. E aí é que vem a parte mais estranha da história. Nico simplesmente alega que o governo, ele cagou pro caso dele, particularmente falando, e ele pediu uma indenização de 24 milhões de dólares. Por conta disso, Nico exigiu que o governo pagasse como forma de indenização para ele 24 milhões de dólares. Cara, acredite se quiser, Nico ainda foi capaz de fazer isso. À medida que o caso ia se desenrolando, as pessoas começaram a ter a dúvida se de fato Nico era algum doente mental. Ele afirmava ser uma pessoa que possuía toque, tinha esquizofrenia e também problemas psíquicos. Sendo assim, o tribunal começou a acreditar um pouco mais no caso dele, chegou a trazer um médico psiquiatra para poder fazer algumas análises, porém, o mais engraçado é que o médico ele chegou a trazer até um tradutor egípcio para o momento ali da conversa diretamente com o Nico. O médico falou assim para Nico: "Você afirma ouvir vozes egípcias e por isso nós simplesmente trouxemos um tradutor para entender exatamente o que essas vozes falam." Faz sentido, certo? Até porque Nico, ele simplesmente dizia ter sangue egípcio por conta das vozes que tinham falado para ele, só que ele não contava que alguém iria trazer um tradutor para poder tirar essa realidade, essa prova real, né? À medida que a investigação avançava, o problema é que foi encontrado muitos relatos de sua família ajudando em diversos crimes que ele havia cometido. Sua irmã e sua prima, elas foram pioneiras para poder trazer duas de suas vítimas para um encontro, onde infelizmente Nico matou os dois homens que estavam junto naquela Ford branca, lembram? Para vocês terem ideia, até a sua própria mãe, ela foi indiciada também como culpada por tentar mudar a cena do crime, chegando também a esconder a arma que Nico utilizou no crime. Seu tio, que o ajudou a matar e até esquartejar a quarta vítima, ele foi acometido a 40 anos de prisão. Em maio de 2017, Nico Jenks ele teve a sua sentença decretada. Ele foi condenado à pena de morte. Além disso, ele chegou a pegar uma pena extra de 450 anos por porte de arma. Ele tentou recorrer, mas a Corte dos Estados Unidos simplesmente foi bastante eficaz e disse que não queria ouvi-lo. E sabe qual é o pior? Tanto o tribunal quanto o médico que fez a sua autoanálise entendeu que Nico não tinha nenhum problema mental que ele havia relatado anteriormente. Ele apenas foi diagnosticado com um transtorno chamado de personalidade antissocial. Enquanto estava preso, Nico ele apresentou bastante comportamento, cara, completamente estranho e até bizarro. Ele chegou a cortar o seu próprio rosto, ele escreveu em sua própria testa o número 666, chegou a ser relatado que ele bebia sua própria urina, ele chegou a cortar suas próprias partes genitais e também a sua língua para parecer um pouco mais com o deus Apophis,
Lembram que era um relato mais voltado para a cobra? E tudo isso para fazer que o tribunal e o médico estivessem completamente errados sobre o seu diagnóstico, de que os seus problemas mentais de fato existiam. Mas logo se percebeu que isso era tudo mentira contada por Nico e a sua sentença não foi alterada. Atualmente, Nico ele continua preso em Nebraska, enquanto aguarda a sua execução. Porém, casos iguais a Nico, eles simplesmente não acontecem de uma hora para outra. Eles chegam a se perpetuar mais ou menos durante 20 a 30 anos. Isso é completamente normal. É como se estivessem de fato dando uma sentença extra além da pena de morte. Porque se acontecesse isso, seria muito fácil ele pagar por todos os crimes cometidos. Bom, pessoal, esse foi o relato de um dos criminosos mais perigosos do mundo. E por sorte, ele continua preso e ele não sairá em hipótese alguma para que ele cometa novos crimes como esses. Mas e você? O que acha sobre Nico? De fato ele é esse criminoso mais perigoso do mundo? Ou você conhece algum relato de algum outro criminoso também? Comente aqui embaixo para que a gente possa ter uma troca e eu também comece até a estudar um pouco mais sobre outros casos como esse. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal para que juntos consigamos continuar desvendando agora também crimes e como fatos curiosos e também misteriosos. Tamo junto, pessoal! Fui!